Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 28 de maio de 2020. Na descrição do vídeo, o link para esta matéria. Eu vou falar para vocês uma coisa, viu? Essa comparação, a comparação que Abraham Weintraub fez do STF, cara, se ele falar que colocar o pessoal na cadeia já foi motivo de bronca, presta atenção, já foi motivo de bronca, essa comparação que ele fez é capaz dos caras querer arrancar ele a tapa do STF. Agora, corajoso homem. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um apoiador, seja um colaborador. Cara, tem que ter muito brio pra fazer o que a Weintraub fez aqui, cara. Olha só. Destemido, Weintraub compara a censura imposta por Moraes ao nazismo. Famílias tiveram seus lares violados. Cara, realmente, se você parar pra prestar atenção, a forma... Quem conhece a história de verdade, não é essa história que o PT pinta, gente. É a história de verdade. Sobre o nazismo, né? Sobre as câmaras de gás... Como começou, como é que a vida principalmente dos judeus, não chegaram assim de uma hora para outra e arrancaram os judeus. Primeiro foram devagarinho. Se vocês prestarem atenção como foi, gente, vocês vão ver que tem uma certa semelhança com as ações de Alexandre de Moraes. Ó, matéria. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, detonou a ação policial determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, contra jornalistas, parlamentares e ativistas sociais. Perdão aqui, gente, eu pulei aqui uma partezinha. Alexandre de Moraes, contra jornalistas, parlamentares e ativistas sociais, com o objetivo de castrar o direito de liberdade de expressão dessas pessoas. Nesta quinta-feira, 28 hoje, o Weintraub questionou em suas redes sociais qual seria o limite desta censura e publicou uma imagem do período em que a Alemanha foi controlada pelo regime nazista de Adolf Hitler. Primeiro, nos trancaram em casa. Depois, brasileiros honestos buscando trabalho foram algemados. Escreveu Weintraub. Aqui tem a imagem para quem quiser conferir depois aí, né? Quem quiser depois pode dar uma olhadinha, tem a imagem aqui, gente. Fica ruim para eu passar para vocês aqui a imagem, né? Então, por isso que eu não vou colocar, né? Mas tudo bem. Veja só. O ministro prosseguiu. Ontem, 29 famílias tiveram seus lares violados. Sob a mira de armas, pais viram suas crianças e mulheres assustadas terem computadores e celulares apreendidos. E finalizou. Qual o próximo passo? Aqui quem quiser também pode conferir aqui o texto dele, né? Que ele fez aqui, tá aqui. Gente, o ministro Abraham Weintraub tem toda a razão no que ele fala aqui. Eu não vou pegar o STF no geral. Vamos falar apenas de Alexandre de Moraes. As ações de Alexandre de Moraes, as ações de ontem de Alexandre de Moraes, são literalmente absurdas. Para começar, gente, esse inquérito está todo errado. Porque quem pode fazer o pedido do inquérito, quem pode abrir o inquérito, é a PGR, é o Ministério Público. Não foi a PGR. Vocês prestem atenção, um órgão sozinho não pode fazer tudo. Um órgão não pode ser o acusador, um órgão não pode ser o investigador, um órgão só não pode ser acusador, investigador e juiz ao mesmo tempo. Para isso a gente tem Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, o STF, depois que o Dias Toffoli, né, entrou naquele negócio do amigo do meu pai, lembram da Cruzoé? Então, e aí, logo em seguida, veio a questão do Gilmar Mendes também, não sei se vocês estão lembrados, né? Uma matéria vazou, informações vazaram lá do negócio da Receita, que até os auditores que estavam cumprindo o papel deles foram penalizados por cumprir o papel da função. Isso é um absurdo que não tem tamanho, mas tudo bem, toca o barco pra frente, né? E de lá pra cá a gente tem visto só um atropelo da Constituição em cima da outra, né? Foi arquivado o processo, mas Alexandre de Moraes continuou se utilizando do malfadado inquérito. Enfim, o que nós temos visto é um show de arbitrariedades.
Você vê que lá, engraçado, o Roberto Jefferson, né? O ministro do STF mandou prender as armas do cara. Peraí, prender as armas do cara por quê, gente? Sob qual alegação? O cara não saiu ameaçando atirar em ninguém, o cara não disse que ia meter bala em ninguém. Mas qual o objetivo do ministro do STF ir lá e caçar as armas do cara? Foi na casa do comandante Winston. Quem acompanha o Cafezinho com Pimenta sabe, o cara é um cara sério, um cara é um cara que bem tranquilo, um cara bem sossegado. Todos os vídeos dele são vídeos sempre honestos, são vídeos que a gente pode assistir sem nenhum problema, não tem nenhuma narrativa arbitrária. Você não vê o cara pedindo fim do STF, você não vê o cara pedindo... Não, cara. Artigo... Não, você não vê. O cara o cara sempre sai apenas em defesa do Bolsonaro. O negócio dele é apoiar o presidente, O que foi que a gente viu? Entraram na casa do cara, gente. Ainda no mandado de busca dele, ainda tinha lá que ele era empresário. Quer dizer, como é que o inquérito das fake news faz um mandado contra o cara dizendo que o cara é empresário, sendo que o cara não é empresário? Dizendo que o cara tinha contribuído, financiado fake news como empresário. Pô, o cara nem empresário é, mano. Como é que... Quer dizer, o próprio inquérito das fake news cria uma fake news para atacar um cidadão brasileiro. E por engraçado que e o mais interessante dessa história do comandante Winston é que ele como youtuber, ele não foi convocado. O que ele faz, pra você ver como o negócio tá tão errado do STF, que o comandante Winston, o que ele faz? Ele é um youtuber, como eu, como vários outros. Sobre essa questão, ele não foi chamado. Sobre as manifestações, ele não foi chamado. Ele foi chamado por uma coisa que ele não faz. O que ele faz, não chamaram. Mas o que ele não faz, isso chamaram. Será que ele era empresário? Tá. A pergunta, da onde é que o Alexandre de Moraes está tirando essas informações? Ou inventando essas informações? Gente, tá se tornando um absurdo. Você pega, por exemplo, parlamentares como Gil Diniz, Douglas Garcia. Olha só que interessante. Olha só as personalidades. Eu vou esquecer de alguns, mas Gil Diniz, Douglas Garcia. Esses dois aqui, se não me falha a memória, Gil Diniz e Douglas Garcia, são de São Paulo. Esses caras estão em defesa do povo paulistano. Estão brigando pelo povo paulistano. Olha só quem é. Aí você tem a deputada Biexis, entrou nessa onda também. Você tem o Felipe de Orleans e Bragança, entrou nessa onda também. Tem outro também, gente, que eu não estou lembrado do nome dos outros agora. Você tem o Luciano Hang. É os que eu tô lembrando. Tem mais, a lista é muito maior do que isso, é que eu não lembro todos. Cara, pessoas que têm lutado ao lado do povo do Brasil são as pessoas que estão sendo chamadas. São as pessoas que estão sendo enquadradas. Você não vê ninguém da Globo, você não vê ninguém da Folha, você não vê ninguém do 247. Pessoas que estão publicando a penca de fake news uma atrás da outra. Quando é essa turma que fala, não, é liberdade de expressão, porque Bolsonaro é autoritário, porque Bolsonaro tem um plano de autoritarismo. É inacreditável. Pessoas que lutam pelo povo é que estão sendo enquadradas aqui. E o Abraham Weintraub falou, a comparação dele aqui, gente, é uma comparação 100% dentro da lógica. Se você estudar ali a história do Hitler, quando ele se torna chanceler, se não me engano é chanceler ali em 1932, se não me falha a memória ali, né, é quando ele começa eu não sei se ele se transforma, eu não estou lembrado se é em 1932 que ele se transforma, que ele vira o chanceler, ou é em 1936, é uma coisa assim. Eu sei que em 1932 ele já tem uma posição boa lá. E o que acontece? Conforme as coisas vão evoluindo, ele começa a tomar essas arbitrariedades, principalmente contra os judeus e contra aquelas pessoas que eles entendem que não são da raça pura, né? Os arianos, como assim dizer, né? Enfim. E aí o que eles começam a fazer? Começaram a tirar o direito das pessoas, principalmente os judeus. O que aconteceu com os judeus? Os judeus tinham suas casas invadidas.
não tinham direitos, eram expulsos de casa, tinham suas coisas reviradas, né? O que está faltando aqui, gente? Você vê, o cidadão de bem vai dormir, no outro dia acorda com a Polícia Federal na porta de casa, mano. E o mais engraçado, nem leram o mandato pro comandante Winston. Né? Ele veio saber depois porque, quer dizer, o cara tem a casa invadida e não sabe por quê. Eu fico abismado com a ação do Alexandre de Moraes. É tipo assim, você pode humilhar, você vê, tem gente detonando o presidente da República, dizendo que quer matar o presidente da República. Você tem gente dizendo que quer um monte de coisa, mas você não vê uma ação do... O STF tornou-se o único dos 3 poderes que não pode ser atacado, está acima de todo mundo. O STF parece que está acima de todo mundo, acima da lei. Essa é a verdade, gente. Então, a coragem aqui do Abraham Weintraub é inacreditável. O cara toma uma postura aqui que eu vou dizer, ó, ele chegou no vídeo, lá vocês viram, né, que ele falou, começando de cima, todo mundo pra cadeia, STF, tal. O STF achou ruim. O detalhe dessa história toda, que ninguém percebe, é que a reunião era secreta. Se essa divulgação tivesse sido investigada como eles queriam ouvir e tivesse mantido em sigilo, não tava esse problema todo. Esse problema todo hoje está por conta do próprio STF, do próprio Celso de Mello, que é outro que também precisa aprender, alguém precisa dar uma chegada nele ali. Né? Eles divulgaram esse vídeo achando que a opinião pública ia ter uma postura diferente da que teve. Acharam que o povo ia ficar contra o presidente Bolsonaro. Só que, infelizmente, para eles estão muito além do que é o povo brasileiro. E agora estão caçando todo mundo que defende... Vocês podem prestar atenção, gente, que a lista das pessoas convocadas nesse inquérito das fake news, todas elas, sem exceção, são de direita. É uma perseguição a apoiadores de Bolsonaro. Nada mais do que isso. Canal Brasil Notícias. Eu encerro por aqui. Foi, galera. Tá aí a matéria. Parabéns a Abraham Weintraub.